Você que acompanha o projeto Prepare-se já há algum tempo, assiste todos os vídeos, não perde um DVD. Eu agradeço por ajudar a colaborar com esse projeto, meu amado, e fazer com que a gente siga em frente, conseguindo manter a ideia viva e lançando cada vez mais notícias que a televisão esconde de você, ou dando a visão correta das notícias que a televisão apresenta para você. Aqui nós mostramos o lado, não o lado negativo das notícias, mas exatamente o lado verdadeiro, a finalidade principal das notícias, e não como é nos apresentado pelo sistema. Por isso eu creio que é importante você continuar ajudando a gente a manter o projeto, comprando os DVDs Prepare-se no nosso site. Muito obrigado por essa parceria. E você que acompanha esse trabalho, você viu uma matéria minha, antiga, deve ter uns 3 anos e meio, falando sobre uma mosquinha me contou, lembra? Em que nós apresentávamos uma realidade futura de que objetos estariam nos vigiando por toda parte. Eu acho que você está lembrado disso. Pois bem, este momento chegou. E não durou muito, eu pensei que fosse demorar mais. Mas, em menos de 4 anos adiante, depois daquela informação antecipada por nós, eles já estão aí. Eles se chamam drones em inglês. É uma sigla que quer dizer que são veículos de vigília voadores não tripulados. Ou seja, mecanismos robóticos que têm capacidade de voar. Alguns deles voam para cima, para baixo, na diagonal, para o lado, para frente, para qualquer lado, de qualquer jeito, entra em qualquer buraco. E a intenção deles primária é vigiar. A intenção deles secundária, que já está sendo feito assim, é matar, aniquilar, destruir, assassinar as pessoas. Eu não estou dizendo que a primeira parte foi implementada e a segunda logo virá. Eu estou dizendo que a primeira parte está implementada e a segunda também. Já estão acontecendo assassinatos e mais assassinatos, promovidos por drones. Os drones invadiram o cenário mundial. E quer saber de uma notícia pior? Se para você que é gado, para mim que sou gado, tem leis, esteja certo, meu amado. Para esse tipo de experiência maldita, catastrófica, não tem leis específicas. As pessoas lançam os drones no ar, eles vão vigiar todo mundo, eles vão fazer o que quiserem com o gado e a culpa cairá sobre ninguém. E pasmem, até mesmo as Forças Armadas brasileiras, até mesmo a Polícia Federal brasileira, até mesmo o governo brasileiro já está se equipando com esses drones. E não tem desculpa. É por uma causa nobre. É um motivo realmente extremamente necessário. É para dar segurança à Copa do Mundo, ou do imundo, e ainda às Olimpíadas. Então, há necessidade, não é desculpa, há necessidade de se proteger as pessoas que vão estar no país por causa da Copa do Mundo. E assim há de se fazer diversos investimentos. Se preciso também leis, isso é mole, o Congresso está aí para isso, em que venham então a autorizar a funcionabilidade desses drones, promovendo a segurança das pessoas que virão para a Copa do Mundo. Você vê que o sistema faz as coisas muito bem feitinhos. E quando essas coisas chegam, as pessoas as recebem de braços abertos, porque são justas, porque são imprescindíveis, porque são para a nossa segurança. E eles estarão vigiando. Eles não têm corpo, não têm alma, não têm espírito. Eles têm apenas comandos robóticos e vão agir de acordo com o que estiver predeterminado em suas programações, seja teleguiado na hora ao vivo por um ser humano, ou seja teleguiado por uma máquina, por um computador ou por um chip deste tamaninho, incrustado na própria carcaça destes equipamentos. O certo é que eles estão já por toda parte. Já estão nos observando, já estão nos vigiando e já começaram também a nos matar. Em muitos lugares, esses equipamentos são utilizados para tirar vidas humanas e até mesmo vidas de pessoas inocentes, segundo, pasmem, relato até mesmo da mídia compromissada com eles, da mídia Illuminati, que eles mesmos promovem. Essa mesma mídia deixou claro que esses drones têm tirado vidas de pessoas inocentes, civis.
Agora você imagine, em uma guerra interna, e aqui eu tenho que puxar outro assunto, como por exemplo esta covardia que eles fazem, chamam de rebelde, quando eles pagam mercenários do próprio país. Eles quem? Os Estados Unidos? Não, meus amados, esqueça. Os que estão por trás do sistema mundial de governo, por trás também dos Estados Unidos. Eles mesmos pagam os próprios concidadãos de cada país que eles querem destruir para se tornarem os rebeldes. E aí vão ter câmeras na mão para filmar as ações que fazem e aí distribuir para as televisões compromissadas com o sistema e para mostrar que os rebeldes estão do lado A, eles são os mocinhos. Afinal de contas, Hollywood nos acostumou com mocinhos e bandidos já há muito tempo. Não foi à toa. Desde os tempos do bom e velho Batmasterson, já haviam os mocinhos e os bandidos. Roy Rogers foi o mocinho. E hoje, os Roy Rogers da vida são os rebeldes, que estão aí a cada época, a cada momento, de acordo com o interesse, destruindo governos nas pedrinhas, pouquíssimas que ainda restam no sapato dos Illuminati. Desta vez é a Síria. E eu não duvido, se, embora as imagens que são feitas por eles próprios, o mesmo sistema que faz com que ela chegue até você, o mesmo através da TV, o mesmo sistema que patrocina aquelas ações, é claro, não há interesse deles em filmar drones, destruindo pessoas, arrancando pernas de crianças, decepando cabeça de bebês. Mas não tenha dúvida que esses drones também estão na Síria, sobrevoando tudo e detonando tudo pela frente. Este é o bravo mundo novo. Este é o admirável mundo que nós temos vivido. E eu pergunto, em homenagem ao irmão Darcy, até quando? No nosso Prepare-se volume 33, nós mostramos o processo de transformação de recursos naturais do nosso planeta em bens de consumo e, posteriormente, em lixo. E inúmeras pessoas gostaram de saber destas informações que até agora estavam ou ocultas ou despercebidas, mas que, na verdade, de um jeito ou de outro, as pessoas não sabiam e agora estão sabendo. Pois bem, ainda seguindo neste mesmo ideal, traremos agora uma informação bem detalhada sobre os cosméticos. Os cosméticos que você usa. Na verdade, o que são os cosméticos? Vamos analisar de uma forma bem didática no mesmo modelo em que foi analisado a questão da transformação de matérias-primas em bens de consumos e, posteriormente, em lixo. Esta é a história sobre o sistema das coisas, a história de um sistema moribundo. Estão acabando com o planeta, estão acabando com todos nós, e não há nenhuma graça. Quando começamos a entender o sistema, podemos buscar meios de conseguir uma solução. A história dos cosméticos. Eu posso te dizer, eu amo esta marca de shampoo. De uma dúzia ou mais de cosméticos que eu uso todos os dias, é o único que não pode me faltar. Ele promete dar brilho máximo aos meus cabelos. Como ele faz isso? Eu pensei sobre isso um dia desses, quando ensaboava meus cabelos. Então li os ingredientes bem aqui. Sulfato de sódio laureato, EDTA tetrassódio, metilclorisotiazolinona. E o que será isso? Eu levei essa lista a alguns cientistas. Descobri que meu shampoo contém um produto químico relacionado ao câncer. E muitos produtos no meu banheiro, do protetor solar ao batom e até mesmo o shampoo do bebê, contém químicos relacionados ao câncer e a outros problemas como dificuldades do aprendizado, asma e até mesmo danos ao esperma. E como muitos pais, eu procuro manter a minha família segura. Mas agora descobri que meu banheiro é um campo minado de toxinas. O que devo fazer? Para encontrar as respostas, temos que voltar a um dos pontos-chave da economia de materiais. Tóxicos entram, tóxicos saem.
Se na fábrica você coloca químicos tóxicos como um shampoo de bebê, você acaba tendo um shampoo de bebê tóxico. E ainda tóxicos nos trabalhadores, nas comunidades e, obviamente, também nos bebês. Vamos olhar mais de perto e ver como ela se infiltra em nosso dia a dia. No banheiro, uma mulher comum usa em média 12 produtos de cosméticos por dia. O homem usa em média 6. E cada produto contém uma dúzia ou mais de elementos químicos. Menos de 20% dos cosméticos químicos foram testados pelo Comitê de Segurança da Indústria. Então, simplesmente não sabemos dos seus possíveis efeitos quando usamos. Você voaria numa empresa aérea que inspeciona apenas 20% dos seus aviões? Mas é claro que nem todas essas químicas são perigosas. Sabemos que muitas são. Algumas são cancerígenas. Isso significa que causam câncer. Outras são toxinas que afetam o sistema reprodutor. Estes são conhecidos por danificar o desenvolvimento do cérebro e a reprodução de animais. Peraí, nós também somos animais. É como um experimento gigante. Estamos usando essas químicas misteriosas e apenas esperando para ver o que acontece. Uma coisa é certa, eles estão entrando em nosso corpo. Eu fiz um exame de nível de toxina no meu corpo e estou cheio de coisas como mercúrio, anti-inflamáveis, triclossano e chumbo. Todos nós sabemos, até os bebês estão nascendo pré-poluídos. Agora aprendi que não podemos viver no mundo livre de chumbo. Mas será que eles têm que colocar chumbo até em nosso batom? Eu não sei. Talvez eu apenas tenha comprado a coisa errada. Na loja, as escolhas parecem infinitas. Eu posso comprar batom em diversas cores ou shampoo para cabelo que é muito seco, oleoso, fino, fraco ou rebelde. Mas e quanto às escolhas que realmente fazem a diferença? Como, por exemplo, a escolha de comprar produtos que são seguros. Acontece que não me deixam tomar as decisões mais importantes na hora de escolher um produto na prateleira. As decisões importantes acontecem quando as empresas e os governos decidem o que deve ser colocado nessas prateleiras. Mas que empresas são essas? Esta é a empresa a proteger o jogo. São os únicos a oferecerem a essência das ervas. O segundo maior shampoo nos Estados Unidos. Ele contém produtos petroquímicos tóxicos, derivados de petróleo. E desde quando o petróleo é uma erva? Nos rótulos dos cosméticos, palavras como ervas, natural ou até orgânico não possuem definição legal. Isso significa que qualquer um pode colocar qualquer coisa em uma embalagem e escrever como natural. E fazem exatamente assim. Você pode imaginar um produto de sucesso chamado Petroessências? Que nojo. E mais nojento ainda são os condicionadores direcionados a crianças de 5 anos e os cremes clareadores de pele. São super tóxicos, tanto nos ingredientes como também na mensagem que transmitem sobre o que é a beleza. Ah, aqui está a Estée Lauder me oferecendo uma chance para encontrar a cura para o câncer da mama. Muito bom. Mas espere, eles também usam químicos que estão relacionados com câncer. Você não acha que a melhor maneira da Estée Lauder combater o câncer é parar de usar esses produtos químicos em seus produtos? Então, na verdade, a minha possibilidade de escolha são apenas promessas sem valor escritas numa embalagem. Mas esses caras escolhem o que vai dentro dessas embalagens. Isso acontece bem aqui, nas fábricas onde eles criam as fórmulas. Por que os criadores destes produtos usam esses químicos? Eles estão tentando nos envenenar? Não. Eles apenas perpetuam a mentalidade antiga de que a química ofereceria uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E deste avanço esqueceram-se de se preocupar com o impacto na saúde humana. Isso foi há anos atrás, mas ainda hoje usam os mesmos químicos tóxicos nas axilas, mais uma no cabelo, outra nos lábios. E os funcionários de salões de beleza recebem essas doses todos os dias, durante todo o tempo. E a indústria já está acostumada a fazer assim. E eles podem fazer assim, simplesmente porque não existem leis para proibi-los de fazer assim. Você está pensando, é isso mesmo? Não me diga que ninguém está certificando que os produtos que usamos por todo o corpo são seguros? Não. O setor responsável não testa a segurança dos cosméticos, nem mesmo dos seus ingredientes. Na década de 60, eles baniram mais de 10 mil ingredientes usados em cosméticos. Mas não exigem que todos os ingredientes sejam listados no rótulo. Agora, este é um exemplo onde todos concordam que um pouco mais de ação do governo ajudaria. A falta de regulamentação deixa uma brecha enorme que as indústrias de cosméticos estão felizes, pois elas preenchem. Elas formam comissões próprias para auto-aplicar seus produtos. E o cumprimento das suas recomendações é voluntário. Assim, as indústrias de cosméticos fazem suas regras e decidem se deve ou não segui-las. Portanto, veja, não é a nossa culpa que esses produtos tóxicos estão em nossos banheiros. É um sistema todo falido que está ignorando uma regra simples. Tóxicos entram, tóxicos saem. Mas não estamos desamparados. Existem recursos online que podemos usar para nos proteger, identificando as melhores escolhas possíveis na loja. Mas a verdadeira ação está nas pessoas trabalhando para mudar o sistema. Porque se realmente queremos resolver esse problema, temos que começar com esses caras aqui.
É claro que existem muitas coisas que poderiam ser discutidas pelos governos a respeito desta questão envolvendo os cosméticos. Leis simples poderiam, de uma forma eficaz, fazer com que as coisas fossem diferentes neste aspecto. Mas, na verdade, as pessoas que estão no poder estão comprometidas com o próprio sistema e não têm interesse em modificar essas questões. Eu confesso a você que eu me sentiria muito honrado, agradecido, se eu pudesse estar no plenário do Congresso Nacional defendendo leis em favor de modificar estas questões, que dá para se perceber que de forma bem simples poderiam ser modificadas. Tenho a consciência de que resolver o problema não resolveria, mas que, através da discussão de uma lei desta no Congresso Nacional, certamente iria acordar muitas pessoas a respeito de coisas que elas nunca imaginaram. Então, na verdade, o objetivo não seria modificar o mundo que está aí, porque temos plena consciência de que isso não tem jeito, mas o objetivo seria traçar uma estratégia em que divulgar, na verdade, as vantagens de uma lei proposta por nós no Congresso, por exemplo, pudesse ser apenas um meio pelo qual se pudesse trazer essa discussão para o plenário, fazer disso Ibope, trazer para que as TVs do próprio governo viessem a publicar, e elas publicam ao vivo, e que as pessoas pudessem ter consciência, não de que dá para mudar o mundo, porque isso não adianta, não tem como, e disso eu não tenho dúvidas. Por isso também eu não lutaria, mas certamente daria, com o pretexto de defender a lei, informar muitas coisas que a população deveria saber e que eu fico com a garganta e com a língua coçando para contar. Quem sabe um dia a gente consiga chegar lá. Os protagonistas deste filme da vida real estão novamente em cena. O nome do grupo? Os Rebeldes. Mas os Rebeldes, na verdade, é um grupo não formado pelas mesmas pessoas. Os Rebeldes é um grupo formado em cada país por bandidos, mercenários, matadores profissionais, pessoas cruéis, que são pagas não pelos Estados Unidos, pagas pela elite global, diretamente comandando Estados Unidos, Inglaterra e aí todo o planeta. Esta elite global composta por famílias privilegiadas, os detentores da economia mundial na atualidade. Eles vêm derrubando governos após governos. E sempre a história deste filme é a mesma. Os rebeldes, pessoas comuns da sociedade que não aguentam mais a opressão política no seu país e que agora se armam até os dentes para poder defender a liberdade da sua nação. O que a mídia corporativa, compromissada com os senhores do mundo, não explica é como esses jovens, esses homens, esses rebeldes, conseguem dinheiro para tanta munição e para tantas armas de grosso calibre. É incrível que onde eles atuam, eles conseguem derrotar um exército constituído daquele país. As pessoas não param para se perguntar, porque as notícias que são dadas sobre os rebeldes no Líbano, na Síria, no Iêmen, no Egito, em qualquer outro lugar, como sempre eles estão atuando, quem sabe o próximo agora será na Coreia do Norte, quem sabe? Mas essas televisões dão essas notícias em meio a muitas outras. E logo após, geralmente quando se dá uma notícia que a pessoa não pode levar muito a sério, apenas a televisão tem que manter na mente das pessoas a imagem de que ela é imparcial, de que ela é séria e de que ela dá as notícias, ela não deixa de informar o público. Essa imagem tem que ser mantida. Mas logo após, há uma notícia desse tipo, que é apenas para cumprir um protocolo, vamos dizer assim, da própria emissora. Eles anunciam algo festivo,
algo alegre, como um desporto, como futebol, como um evento, como um artista, como uma moda ou qualquer outra coisa desse tipo, para que na mente da pessoa não fique a notícia anterior, mas a última notícia marcada de que o mundo é maravilhoso, de que vai tudo bem, tá tudo legal. Essas televisões não se preocupam em explicar de maneira nenhuma de que forma este exército de rebeldes, pessoas entre aspas comuns, conseguem tanto dinheiro, tanto material, tanta munição para derrotar exércitos constituídos daqueles países. Mas aqui você pode fazer uma reflexão e você pergunte a si próprio: normalmente, naturalmente, existiria meios da sociedade comum de um país se revoltar contra a sua nação e conseguir derrotar o exército da sua nação? Imagine se você, por exemplo, no Brasil, apenas para que você tenha uma ideia, conseguiria você liderar um grupo a partir do nada e derrotar o exército brasileiro, as forças armadas brasileiras? E olha que o Brasil não é um país como, por exemplo, os países do Oriente Médio, acostumados com guerras. Não. E mesmo assim você sabe que seria muito difícil conseguir vencer o exército brasileiro, sendo uma iniciativa popular, uma iniciativa de cidadãos. Agora, transfira isso para o Oriente Médio. Imagina um grupo de pessoas comuns da sociedade se tornarem rebeldes e agora irem buscar justiça, destituindo o governo atual, derrotando as forças armadas daquele país. Que filme maravilhoso de Hollywood, hein? É uma história que não cabe nem em gibis. Mas, neste filme da vida real, dos rebeldes contra o poder constituído de cada país, o final é glorioso para eles. E assim como num final de campanha, em que o político agora eleito olha para a pessoa que ajudou ele na comunidade a ter voto, aperta a mão daquela pessoa e diz: muito obrigado, pode ir para casa, o trabalho está terminado. Assim também, esses rebeldes muito bem remunerados por um dinheiro tão alto que vale a sua própria vida, e eles se arriscam por esse dinheiro. Mas agora, após derrotado o governo daquele país, é certo que nem aperto de mão esses receberão. Apenas irão para suas casas, tocar a sua vida normal e estarão aí com o dever cumprido, a missão finalizada. Missão essa de abrir caminho para os Illuminati, de retirar as últimas pedrinhas nos sapatos dos Illuminati, que estão em busca da consolidação total da nova ordem mundial e do governo único, o governo do anti-Messias. Tudo isso é lamentável, mas infelizmente não há como reverter. E quanto aos caixões da Fema, hein? Por que nunca mais se falou nele? O Prepare-se mesmo, nos DVDs 1 e 2, 3, falou-se muito dos caixões da Fema, mas de lá pra cá parece que os caixões ficaram esquecidos. Deixa eu te dar um recado, meu amado. Mesmo que eu, Rubens, você que está assistindo, se esqueça dos planos dos Illuminati por um momento, afinal de contas, porque nós ficamos ligados em muitas coisas que temos que estar ligados. E não podemos ficar com a mente fixa na mesma coisa a vida toda, assim, claro. É comum esquecer por alguns momentos de uns detalhes, talvez bobos como este, que são os caixões da Fema. Mas aí bate a curiosidade. E neste momento nós paramos para refletir e nos perguntamos: bem, embora eu tenha me esquecido do caixão da Fema, embora muitas pessoas também que assistiram um vídeo e ficaram impactados tenham se esquecidos dos caixões da Fema, será que todos se esqueceram? Ou será que há um grupo que ainda não se esqueceu desses caixões e inclusive o estão transportando de algum lugar para o outro? Que grupo será esse, hein? De quem é esse símbolo mesmo, hein? Quem é que está transportando os caixões da Fema na atualidade, hoje, agora? É esse grupo mesmo?
Esse símbolo não é estranho. Esse carro que transporta esses caixões da FEMA tem um símbolo muito conhecido. E aí fica alguma coisa assim para a gente ficar pensando bem atento, né? Embora o Rubens tenha se esquecido dos caixões da FEMA, embora você que assiste tenha se esquecido dos caixões da FEMA, saiba que nós pertencemos a um grupo. Um grupo. Mas existe um outro grupo. E este outro parece que não se esqueceu. Ele está aí, ele chegou de forma agora efetiva, está sendo implantado em longa escala. O chip de controle da saúde é a nova vedete, é a nova estrela que entra em cena e as pessoas ficam querendo. As pessoas não deixam assim de sempre estar no avanço, né, da moda, na crista da onda. E é claro, tudo isso é para o nosso bem. É uma vantagem que o sistema nos dá, porque com o chip você tem muitas facilidades. Você consegue inclusive mostrar para quem não tem chip que você é melhor que ele, porque você consegue passar mais rápido aqui, chegar mais rápido ali, adentrar mais rápido lá. Imagine você no aeroporto, porque isso já está acontecendo. Agora tem aqui um grupo de pessoas que vai chegando muito bem vestido, muito bem organizado, com o nariz em pé, e passa solenemente, vai embora direto, porque ele tem um chip na mão, mas você não tem, você vai para aquela filinha que está ali, que começa aqui dentro e termina lá fora. E as pessoas não gostam disso, elas querem estar na vanguarda, elas querem mostrar para o próximo de que elas são diferentes do próximo, ou seja, que são melhores. Isso foi incutido na cabeça do povo, mas não é de uma vez não, foi aos pouquinhos. E agora as pessoas querem estar nesta posição, a posição de estar por cima. Quem não vai querer colocar esse belo chip, né? As pessoas estão colocando. Esse chip é a marca da besta? Tem tudo para ser. Mas não podemos afirmar que seja. Mas uma coisa é certa, este equipamento que hoje serve para abrir literalmente diversas portas, certamente tem tudo para ser utilizado, como também uma carteira digital, um DigiCash, para que também ali as transações financeiras sejam tramitadas, ou seja, que sejam feitas as transações financeiras também pelo chip. Não há impossibilidade nenhuma. O certo é que esse chip está sendo colocado e você vê nas imagens na mão direita. Se isso não parece suspeito para você, parabéns, siga em frente. Vá firme até o fim do poço, otário. Porque na mão direita ou na testa não vai nada além dos dedos com as unhas ou aqui na testa, o cabelinho que de vez em quando cai por aqui. Mais que isso, nanani, não. É o chip chegando. E são muitos correndo para longe. Alguns, ou a maioria talvez, quem sabe, correndo para perto. Cada um com seu cada um. Estamos em Toronto, no Canadá. E aqui no interior desta loja de uma famosa empresa de aviação, vemos uma máquina muito moderna no canto da parede. Essas imagens são reais. Essa garota que se aproxima possui um chip implantado na sua mão direita. Basta então ela movimentar a sua mão com o chip na frente da máquina e já recebe uma mensagem de bem-vinda de volta. Parece, portanto, que não é a primeira vez que essa mesma menina vai ali utilizar essa máquina. É oferecido também a oportunidade de uma diária com desconto em um bom hotel da cidade. É certo que muito em breve essas máquinas modernas, equipadas com leitores de chip que facilitarão a vida das pessoas, estarão expostas em qualquer botequim, de qualquer esquina, de qualquer bairro, na nossa cidade.
Drones é uma sigla em inglês para veículos aéreos não tripulados. Os primeiros registros de utilizações dos drones foram feitos no Paquistão e no Afeganistão. Estes drones são utilizados de muitas formas diferentes. Servem até mesmo como antenas repetidoras para a coletagem e transmissão de imagens entre um ponto e outro. Ele é muito utilizado também para interceptação de mensagens. É claro que a principal função dos drones é matar. Alguns chegam a medir 11 metros de comprimento por 4 metros de altura. A envergadura de suas asas medem 20 metros. Ele pode carregar diversos mísseis teleguiados a lasers, também bombas. Seus mísseis precisos atingem alvos que estão até a quase 2.000 quilômetros de distância. Ele pode ser controlado a partir de uma base em terra, por exemplo, nos Estados Unidos, estando este drone no Oriente Médio. A sua criação foi inspirada em um tipo de bomba voadora dos alemães. Os drones já estão no mercado há algum tempo, mas os órgãos oficiais de informações e os órgãos da mídia corporativa, compromissada com os senhores do mundo, nunca nos falaram deles. Mas neste momento em que chega a hora dos finalmente, não há mais como esconder, porque, de qualquer forma, as pessoas olhando para os céus irão ver esses objetos voadores. E aí, é claro que os senhores do mundo, através da sua mídia corporativa, têm que inventar um meio de justificar a sua existência. E o principal deles é a segurança nacional. Os senhores do mundo precisam manter em dia a sua agenda global no que diz respeito à América do Sul. E por aqui, o país representante desta localidade certamente é o maior deles, neste caso o Brasil. Assim, a Copa do Mundo e as Olimpíadas serão realizadas aqui justamente para justificar a implementação maciça desses Big Brothers voadores, que não apenas vigiando mandam informações para as centrais de controles aqui em terra, como também são conectados a satélites e podem dar posições exatas, milimétricas, de cada alvo a ser atingido por um disparo que pode ser feito por terra ou até por ar. Esses objetos voadores modernos podem ser equipados com a mais diversa variedade de aparatos. Por exemplo, ele pode ser usado para localizar pessoas em algum local de difícil acesso, fazer o reconhecimento, inclusive dar as coordenadas corretas com precisão milimétrica, para que seja disparado através de uma arma em terra ou no ar, um projétil a fim de destruir o alvo reconhecido. Esse alvo, é claro, pode ser uma construção ou até mesmo seres humanos. E essa mídia controlada pelos Illuminati, mesmo agora trazendo a público esses artefatos modernos, certamente não irão expor nenhum ponto negativo, mas apenas pontos, entre aspas, positivos, como, por exemplo, manter a segurança das pessoas. É certo que as pessoas que procuram andar dentro da lei não têm, necessariamente à primeira vista, com o que se preocupar. Mas com tudo isso, há de se observar um detalhe mínimo e talvez sem importância nenhuma. As leis são feitas todos os dias. As câmaras municipais, estaduais, federais e até mesmo os senhores do mundo por trás de todo este governo, eles não descansam e estão elaborando leis a cada dia. E leis cada vez mais repressivas. Assim, hoje, o gado que somos nós, podemos pastar em uma determinada área, mas amanhã, quando for feita uma cerca nesta área através de uma lei, se nós ali formos pastar novamente, certamente, estaremos fora desta lei, e assim ficando à mercê de tudo isso que os Illuminati têm contra nós, inclusive seus modernos drones. Não tenha dúvidas que na nova ordem mundial, quando for a hora mesmo de passar a régua e fechar a conta, esses drones serão muito utilizados na busca, captura e morte
daqueles que não quiserem compactuar com o sistema Illuminati do anticristo, o antimessias, que estará implementado. Nesta hora, a fuga para as montanhas fica um tanto quanto prejudicada, já que esses objetos são capazes de trabalhar pelo ar, pela terra e pelo mar. Nós não podemos, de maneira nenhuma, pensar que as guerras acontecerão e serão sempre de países contra países. Esqueça isso. Esteja certo que quando uma guerra violenta acometer todo o planeta, ela será na seguinte forma: de um lado, o sistema se autoprotegendo; de outro lado, nós, os cidadãos comuns da sociedade. A derradeira guerra não será contra países, mas contra cidadãos. Esteja certo disso, tanto quanto você está certo de que amanhã irá novamente amanhecer o dia.
todo esse projeto foi pensado na satisfação de todos, um sentimento comprometido com a sustentabilidade. Um representante do alto escalão da NASA veio a público há um tempo atrás e nos deu alguns alertas interessantes. Veja. O assunto que vou tratar agora é sobre você estar preparado para emergências. A NASA recentemente participou de um exercício na FEMA denominado Horizonte de Águia. Foi parte de um exercício anual feito pelo governo. E neste encontro eu fiquei sabendo sobre algumas coisas importantes de como me preparar e também minha família. E é sobre isso que eu estou aqui para falar. Sabe, a FEMA e a NASA são organizações incrivelmente únicas. Nós somos organizações do governo federal responsáveis pela segurança física e o bem-estar do nosso povo, não somente aqui na Terra, mas também fora do planeta. A minha experiência como astronauta e oficial da Marinha me faz sempre falar sobre o preparo da família e de ter certeza de que havia um programa viável de apoio. Eu estou preocupado de que o nosso programa neste momento não seja tão bom quanto deveria ser. Então o que peço a cada um de vocês da família NASA, mesmo que esteja na costa do leste, no oeste, no Golfo ou lá na região das Grandes Lagos, é que pense sobre desastres naturais que podem ocorrer na sua região. Pensem num ataque como o de 11 de setembro, que pode vir de forças exteriores. O que os familiares precisam fazer frente ao imprevisível. Desenvolva plano de preparação para uma emergência na sua casa. Disponibilize um kit de suprimentos de emergência. A maior parte das pessoas que moram ao longo da costa do Golfo sempre tem um kit de emergência no caso de furacões. Não estou certo de que as pessoas que moram na costa oeste pensam em terremotos ou coisas semelhantes. Mas tem um kit de emergência na sua casa. Pense também no plano de comunicação, onde todos nós vamos nos encontrar no caso de uma emergência, quando todos estão em diferentes pontos da cidade. O que faremos? Vamos ligar um para os outros pelo celular? Pense sobre isso. E, em caso de animais de estimação, pense sobre um plano de preparação para uma emergência. Certifique-se de que esses animais serão cuidados quando você estiver espalhado em todos os lugares da cidade. E, em caso de membros da família que exigem cuidados especiais, faça um plano de preparação para necessidades especiais. A certeza de que obteremos sucesso em nossa missão é estar seguro de que nossas famílias estão sendo cuidadas, para que nós possamos vir ao trabalho e nos sentir bem. Devemos ter a certeza de que, se surgir uma emergência, nossas famílias serão cuidadas. Assim eu te peço de novo, sente-se com a família, pense no que faria em uma situação de emergência. Eu espero que você abrace e apoie o programa de preparação da família. E assim todos nós nos preparamos para melhor lidar com situações de emergência. Saiba o que você vai fazer, saiba o que sua família vai fazer, mas acima de tudo, prepare-se. E como podemos observar nas declarações então deste homem que fala oficialmente pela NASA, na verdade o problema é de cada um e cada um deve dar o seu jeito, porque a NASA vai apenas mais uma vez acompanhar para ver o que acontece. E ainda neste mês de março de 2013, este homem importante da NASA, que fala em nome deste órgão americano que cuida das coisas espaciais, este homem veio a público e agora ele nos deu um recado interessante. Não só um recado, mas também um conselho. Preparem-se. Preparem-se como? Segundo ele, rezando, pois este, pelo que me parece, é o único jeito. What would we do if you detected O que poderíamos fazer se fosse detectado um asteroide como o que caiu na Rússia e se dirigisse agora até Nova York em 3 semanas? In 3 weeks, what would we do? Bend over and what? Não, quando vir, nossa, sabe, lá é algo, não, isso é. Tenho que voltar a dizer o que já disse. Estes são eventos extremamente raros. E das informações que nós temos sobre asteroides, que nós temos descobertos de todos os tamanhos, não se sabe se nenhum que venha ameaçar a população dos Estados Unidos dentro de 3 semanas. E nós estamos tratando
trabalhando com muito cuidado, eu já disse anteriormente, com o presidente. Então nós propomos uma posição onde a tecnologia avance tanto que em 3 semanas não seja uma razão para que todos nós entremos em pânico e que, ao contrário, possamos responder. E nos encontramos nessa situação porque, já foi dito, nós precisamos que o Congresso crie fundos junto com a administração para fazer isso. Mas esses fundos, na verdade, nunca chegam e não me importa de quem é a culpa. Todos nós sabemos o que estamos enfrentando hoje em dia. Estamos todos aqui sentados, vivendo como se o Congresso e a administração tratasse de preparar fundos para algo que poderia nunca acontecer. E mesmo que não tenha sido feito nenhum plano, estamos enfrentando isso no dia de hoje. Então a resposta para a sua pergunta é que, se houver um caso desse em 3 semanas, devemos rezar. Se dermos conta disso ainda hoje, queria eu poder praticar a religiosidade, mas fico feliz de saber que o Papa o está praticando. E te digo mais, as coisas estão acontecendo e o jeito é rezar. Há um pouco tempo atrás, eu coloquei aqui uma reportagem que saiu no DVD, volume 26, em que iria cair um pedaço de lixo espacial na Terra e que o repórter da Rede Podre de televisão disse assim: esse objeto vai cair em algum lugar. Tipo assim, não me pergunta onde, você está lembrado. E disse: a NASA está acompanhando. A NASA está acompanhando para ver onde vai cair. Evidentemente é isso. E eu disse naquela oportunidade: a NASA é um órgão criado pelos Illuminati para que a gente pense que alguém cuida de alguma coisa por nós. Mas a NASA não pode fazer absolutamente nada. A NASA não é isso que nós vemos através dos filmes de Hollywood, através do Jornal Nacional compromissado com o sistema Illuminati, através da rede podre toda e das emissoras que seguem, todas elas, desse sistema maldito. A NASA não é o que essas emissoras mostram. A NASA, na verdade, é apenas algum órgão para, na verdade, cumprir protocolo. Para quando as pessoas do gado se perguntarem, eles dizerem: olha, tem a NASA que cuida disso. Cuida de quê? De nada. Apenas de mentir para nós, iludir que uma coisa é uma coisa quando na verdade é outra. E nos momentos de maior necessidade, que seria de uma preparação para algo ruim que viesse a ocorrer, saiba que é isso aí que você viu. Reze. Reze. Então, quando eu dizia isso no DVD 26, parecia um absurdo. Dizer que a NASA não sabe de nada. Dizer que a NASA não tem controle sobre nada. Dizer que a NASA não é nada. Mas agora, pelas declarações desse próprio diretor da NASA, de que o jeito é rezar, eu penso que você está mudando um pouco o conceito sobre as coisas que você ainda acreditava que no mundo estavam a seu favor. Isso é bom. Eu tenho dito já há algum tempo que nós estamos num momento decisivo do planeta Terra, porque, na verdade, a economia mundial baseada em petróleo é uma fraude, algo que não pode ser lastro de maneira nenhuma de uma economia, nem de um bairro, quanto mais do planeta, já que petróleo é um bem de consumo. A pessoa usa o petróleo e ele evapora muito rápido, ele some. Ele se transforma em plástico e depois em lixo. Ele se transforma em combustível e depois em gases. E este não pode de maneira nenhuma ser um indexador da economia mundial, um lastro para a economia mundial. As pessoas demoraram a acordar para isso, mas eu não digo gado, eu digo os países, mas estão acordando. E é hora realmente de mudar isso tudo. Não só porque os países não estão mais acreditando neste dólar, nesta fraude, mas também porque o momento, no plano Illuminati, na agenda deles, é hora disso. É hora no mundo, no planeta, de Roma voltar a governar. O último império, o Império Romano, o último daquela dinastia? Não, o último de todos os últimos, o último dos últimos, o último de todos os tempos. E essa economia vai voltar, esse poder político geral do planeta vai voltar na mão de Roma, assim, de uma hora para outra. Roma tem preparado isso por debaixo dos panos. A mídia mundial raramente solta alguma coisa sobre
o poderio de Roma, dominando as indústrias, dominando o capital, e já domina a riqueza normal, a riqueza natural, que é o ouro. Mas quando nós vemos então a mídia mostrando que o Vaticano possui empresas aqui, capital ali e coisas deste tipo acolá, aí nós ficamos de anteninhas ligadas, porque demonstra realmente que o apito do final desse jogo está muito próximo de ser ouvido e que neste momento nós não teremos mais opção a não ser deixar o campo e partir para o chuveiro. Londres, o prédio usado pela famosa joalheria Bulgari é uma das posses do Vaticano. Os investimentos secretos da Igreja Católica foram descobertos pelo jornal britânico The Guardian. Segundo a reportagem, o Vaticano também tem grandes imóveis aqui na França e na Suíça. Um império que começou a ser construído em 1929 com a ajuda do regime fascista do italiano Benito Mussolini. Ele deu dinheiro ao Papa Pio XI em troca de apoio ao seu regime. Desde então, o patrimônio só cresceu. Em 2006, em meio à crise econômica nos Estados Unidos e na Europa, a igreja investiu 15 milhões de libras na aquisição de edifícios. Tudo por meio de empresas com sede em paraísos fiscais e de terceiros, como importantes executivos de bancos europeus. Estima-se que o império esteja na faixa de 500 milhões de libras, mais de 1,5 bilhão de reais. O Papa Bento XVI se recusou a comentar o caso. A história de Nimrod Semiramis já foi muito bem contada aqui por diversas vezes. E você não tem dúvidas nenhuma sobre os fatos que ocorrem na questão de leis, na questão de organização do planeta de uma forma geral, na comunicação e principalmente na religião, que são interligados a Semiramis e Nimrod. Você já sabe das grandes homenagens feitas tanto a um quanto a outro. Muito você já sabe, porque você acompanha o projeto Prepare-se há algum tempo. Mas agora eu quero trazer uma abordagem diferenciada disso. Eu quero deter com você sobre um ponto de vista, sobre um aspecto deste relacionamento religioso, pagão, místico, do miticismo, da mitologia, só que direcionado para um nome específico. Vamos observar a questão envolvendo o Nimrod, o Deus Sol, agora personificado como Saturno. Vamos observar ao longo das eras este paganismo religioso centralizado nesta figura, na figura de Saturno. Embora, claro, saibamos que o próprio Saturno é Apolo, é também Mitra, é Hélios, é tantos outros na mitologia grega, romana e de outras culturas religiosas do passado. Mas aqui eu quero que você preste atenção e observe que estaremos abordando especificamente a figura pagã de Saturno. Acompanhe comigo. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Imagens recentes de um dos polos do planeta Saturno revelaram uma forma de 6 lados. Usando geometria, vamos encontrar uma estranha combinação. Aqui o polígono de 6 lados. 6 pequenos triângulos. E estes padrões geométricos derivados do hexagrama dão uma combinação bastante estranha. 666. Como é isso hoje? Aqui está Saturno envolvido pelo hexagrama. Acostumaram a nossa mente a ver este personagem como se fosse o Salvador que morreu no madeiro. Escrevendo carta aos Romanos, Paulo disse que é proibido retratar o Criador e fazê-lo em artes como se fosse a imagem de um homem. Então, quem é esse aqui? Aprenda de uma vez por todas. Este é Saturno, o deus da colheita, aquele que carrega o símbolo do hexagrama. Na língua antiga suméria, o deus da colheita é chamado de Ninurta, o mesmo que Saturno em inglês. Aqui um cilindro sumério.
Sentado no trono está Ninurta, o Saturno, o deus da colheita, segurando o arado. Do lado superior esquerdo, no canto, está uma formação planetária. Percebe-se claramente o símbolo do hexagrama. A quem pertence atualmente a imagem que está nesse cilindro da Suméria? Sem dúvidas, este é Ninurta, Saturnus, o seu equivalente nos dias modernos. Ele é conhecido como Cronos para os gregos, El na Fenícia, Saturnus em Roma, Estur na Caldeia, Ninurta para os sumérios, Mitra para os persas. Embora com muitos nomes, a marca permanece em várias religiões pagãs. Agora dê uma olhada para o ídolo pagão com o Sagrado Coração em seu peito. A imagem aqui vista é a imagem de Quetzalcóatl com o ícone Sagrado Coração. Na cultura maia, Quetzalcóatl é um homem branco, barbado, com cabelos longos e olhos azuis. Ele é de alta estatura. E aqui temos a cruz de Quetzalcóatl. Não é estranho uma cruz em um símbolo pagão. Na verdade, a cruz sempre foi símbolo pagão. Os astecas praticavam o sacrifício do Sagrado Coração em nome de Quetzalcóatl. O sacrifício era feito removendo o coração das vítimas. Estas são autênticas facas utilizadas no sacrifício. O ritual do Sagrado Coração pertence a quem atualmente? E por que ele está segurando um coração? E por que existem facas presas no coração deste ícone? E por que existem furos de faca neste ícone do Sagrado Coração? Porque em muitas imagens o Jesus católico está apontando para o seu coração. Mas exatamente quem é Saturno? Vemos o símbolo de Saturno, hexagrama, fazendo parte da sinagoga judaica. O hexagrama é um símbolo judaico, mas ele está no hinduísmo. Yantra, num santuário hindu em Kerala, na Índia. Yantra, hexagrama de 10.000 anos de idade, Satikona. Aqui está o deus hindu, Kali. Yantra sobre o deus hindu Shiva. Templo Janardana, Varkala. Yantra em um santuário hindu em Kerala, na Índia. O hexagrama também está no budismo. Mandala, o mesmo que hexagrama no Tibete. Santuário em Katmandu, no Nepal. Santuário shintoísta Ise-Jingu, no Japão. Santuário Manai Ninja, Japão. O hexagrama também está no Islã. Mesquita do século XVI, em Bekshasai, na Crimeia. Mesquita do Sultão Mameluco, 1503 d.C., em Al-Azhar, no Cairo, no Egito. Veja que a estrela, o hexagrama, o símbolo de Saturno, está presente nas principais religiões do planeta e em quase toda a sua totalidade. O hexagrama seria realmente um símbolo judaico ou o símbolo vivo de que Israel participa desta idolatria mundial? Na escritura, o hexagrama é chamado de estrela de Refan. Refan também é uma terminologia ligada a Saturno. Aqui está ela atualmente no cristianismo e na sinagoga judaica. O Sagrado Coração aqui na cultura pagã antiga
o Sagrado Coração na cultura pagã atual. Há aqui um dos principais símbolos do catolicismo, o ostensório, e nele diversos hexagramas separados em grupos de 3. 666. Teria o cristianismo alguma ligação com o Salvador e seus apóstolos, se os símbolos dizem exatamente o contrário? Os símbolos, na verdade, apontam para paganismo e tudo aquilo que os profetas, o Salvador e seus discípulos combateram. Este é um símbolo budista, e aqui está a mão furada, exatamente como da imagem do Cristo católico. O gesto assinalado na mão furada do Cristo católico é apenas uma repetição do gesto de deuses de outras culturas pagãs. Vimos a imagem do budismo e agora do hinduísmo. As crenças são diferentes, mas a imagem e o gesto das mãos é o mesmo. Na cultura religiosa pagã isso é comum. Os nomes vão mudando de acordo com épocas, costumes e regiões. Mas os gestos e imagens características continuam as mesmas. A marca nas mãos, independente da figura, tem o mesmo formato. Ela se parece com o olho humano. Vamos dar mais uma olhada na estrela de Renfan, de acordo com diversas culturas pagãs religiosas. Agora observe que em algumas culturas religiosas pagãs, a divindade tem forma masculina, outra hora feminina. Na verdade, falando-se em religião pagã, a forma será sempre a mesma, masculino-feminino entrelaçado. Esta é a figura do Baphomet. O gesto de suas mãos é o mesmo gesto dos demais deuses de culturas pagãs, incluindo Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo. Uma hora é Jesus, outra hora é Maria. Nós já vimos no início que o hexagrama forma, na verdade, 6 mini triângulos. É uma estrela de 6 lados, portanto, e seus padrões geométricos dão a combinação do 666. E aqui, de várias formas, você percebe as combinações que vão dar sempre o 666. Mais uma vez, a figura andrógena do Baphomet. A figura do Baphomet carrega em si subliminarmente o hexagrama.
Aqui no catolicismo você encontra as duas serpentes. Elas estão também agarradas no falo do Baphomet. Esta é a imagem que pela primeira vez foi capturada de Saturno, no ano 1981, missão Voyager. Esta imagem hexagonal em Saturno foi vista pela primeira vez pelos olhos humanos na década de 80. Ao ver essas imagens, cientistas da Terra ficaram maravilhados, pois as formas são geometricamente perfeitas e isto é inédito em qualquer planeta já conhecido. Mas embora apenas na década de 80 tenhamos condições tecnológicas de presenciar esse desenho geométrico em Saturno, misteriosamente, na cultura religiosa pagã antiga, ele já era conhecido. Mas neste objeto antigo dos sumérios, não é apenas a forma hexagonal que assusta as pessoas, pois ali também estão Júpiter, o cinturão de asteroides e Marte, retratados fielmente em suas posições. Em outubro de 2006, a sonda Cassini da NASA fotografou algo nunca antes visto. Esta imagem, parecida com um olho, jamais tinha sido observada em qualquer outro planeta. E ela está no polo sul de Saturno. Se você olhar com cuidado, verá que nas religiões pagãs, inclusive no cristianismo católico, estão presentes esses dois símbolos, o olho e o hexagrama. As organizações secretas e religiosas pagãs existem há muito tempo. E elas já demonstravam seu louvor a Saturno através das imagens que estão nos polos deste planeta. A imagem hexagonal no norte e o olho no sul de Saturno. Dificilmente descobriremos porque esses símbolos são adorados em várias culturas religiosas pagãs há tanto tempo, se só recentemente eles foram vistos em um lado e o outro do planeta Saturno. Agora preste atenção neste olho. Aqui está ele. Aqui também está ele. E a pergunta que fica no ar é como os povos antigos sabiam disso, se só agora nós conseguimos enxergar os polos norte e sul de Saturno e constatar que neles existem de um lado o hexagrama e do outro lado o olho. Veja agora esse símbolo maçom. O hexagrama e o pentagrama estão aqui escondidos no Baphomet. Temos então o sinal da pirâmide invertida e o hexagrama. Não precisa dizer que a palavra Saturno é da mesma etimologia de Satã. Portanto, Ha-Satã e Saturno significa a mesma coisa. Este é um vitrô de uma igreja católica. Aqui outro templo católico. Novamente vemos a antiga figura suméria. E aqui está Satanás sentado no seu trono, próximo ao hexagrama. No templo católico também, o hexagrama e seu Deus sentado em seu trono. Então este que aqui está sentado não é Jesus Cristo, mas Saturno ou Satã. As imagens do Jesus Cristo católico sempre apresentam um anel em torno da sua cabeça. Este anel na cabeça dos santos católicos não é outra representação senão os anéis de Saturno. Aqui está uma imagem do Cristo em uma igreja católica. E aos seus pés, o pentagrama de Baphomet. Daí, as festas da Saturnália, o Carnaval, o Natal e todas as formas de cultos pagão a Saturno, que na cultura religiosa pagã romana recebeu outros diversos nomes, como Hélios, Apolo e, finalmente, Mitra, o deus Sol romano.
Se eu chegar para você aqui agora e disser assim: Lúcifer é o meu Senhor, Lúcifer é o meu Redentor, eu amo Lúcifer, a minha esperança está em Lúcifer, e coisas parecidas, certamente eu vou te escandalizar ao extremo. Você dirá: este irmão Rubens eu sempre desconfiei, ele realmente é do capeta, é um herege, ele é do diabo. E eu te digo, amado, se você ouvisse uma referência dessa a Lúcifer, em reverência, mas não vinda de mim, vinda diretamente do catolicismo romano, vinda diretamente do papado, vinda diretamente do Vaticano, o que você diria? Será que os papas, os católicos, os grandes homens da religião católica viraram de lado, deixaram Deus e partiram para Lúcifer? Por que será que nas missas e nos cânticos litúrgicos católicos eles fazem evocação a Lúcifer? Ou você não sabia disso? Você que é católico e não sabia que é comum no catolicismo, em latim, a reverência a Lúcifer? Então, veja esse trecho de uma missa celebrada em uma quarta-feira, logo após o anúncio da renúncia do Bento XVI. Aconteceu exatamente 3 dias ou 2 antes do dia da renúncia, numa quarta-feira, e a Igreja Católica promoveu essa missa, e nela você ouve claramente as reverências a Lúcifer. E eu te digo, e pergunto, será que neste aspecto, neste ponto, eles fizeram algo estranho? Ou isso é normal? Vamos acompanhar. Et in odorem suavitatis acceptus supernis luminaribus misceatur flammas eius Lucifer matutinus inveniat ille inquam Lucifer Nossa, irmão Rubens, que coisa horrível! O catolicismo reverencia Lúcifer realmente? Eu não acreditaria se não tivesse ouvido nas vozes dos próprios padres cantando este louvor a Lúcifer, essa reverência. Irmãos, mais uma vez te enganaram feio. Na verdade, é claro que o catolicismo não está reverenciando ao Salvador que morreu no madeiro por nós. Mas é certo, e não tem como negar, que eles atribuíram ao nosso Salvador, que morreu por nós, o nome de Lúcifer. Na verdade, foi Jerônimo, quando traduziu a Vulgata. Ele pegou o texto que dizia a respeito da brilhante estrela da manhã. Hoje nós sabemos que é Vênus, é um planeta. Naquela época apenas se via da Terra um corpo celeste luminoso. E este foi chamado de a brilhante estrela da manhã. Quando Jerônimo traduziu a brilhante estrela da manhã para o nosso idioma, ou seja, aquela que traz a luz na manhã, ele traduziu por portador da luz, ou Lúcifer. Mas esta palavra, brilhante estrela da manhã, que foi traduzida na Bíblia pelos católicos como Lúcifer, na verdade, ali naquele texto diz respeito ao Salvador. Ele chega a dizer, está escrito em Apocalipse, eu sou a raiz de Davi, eu sou Lúcifer. Isso na tradução da Vulgata. Mas, na verdade, ele estava dizendo, eu sou a raiz de Davi, eu sou o portador da luz, que foi traduzida por Jerônimo como Lúcifer. Algumas Bíblias antigas, nas versões mais antigas, feitas na tradução do padre João Figueiredo, pode-se ler claramente nos textos que falam a respeito do portador da luz ou da brilhante estrela da manhã, pode-se ver claramente escrito Lúcifer, ainda hoje. Então, assim por dizer, você pode estar certo disso. A palavra Lúcifer não quer dizer que é Satanás, hora nenhuma. A palavra Lúcifer não foi concebida por Jerônimo para denominar um anjo mau caído, um diabo, um demônio, nada disso. Isso é mais uma fantasia do paganismo atual, porque, na verdade, quando Jerônimo pegou o título que pertence ao Salvador,
o nosso que morreu no madeiro por nós, o enviado pelo Criador, aquele que nasceu lá em Belém, quando pegou a referência daquele homem como o portador da luz, Jerônimo traduziu por Lúcifer em latim, o portador da luz. E na Bíblia atual foi modificado para não escandalizar ninguém, como a brilhante estrela da manhã. Mas se você pegar as palavras que estão em Isaías, em Apocalipse, também na segunda carta de Pedro, em referência à brilhante estrela da manhã, você pode naturalmente traduzir em latim por Lúcifer, que não vai estar causando mal nenhum, já que na verdade foi apenas uma palavra introduzida pelo catolicismo na Bíblia, que você até há pouco tempo considerava a inerrante palavra de Deus, considerava um livro sagrado, um livro perfeito, imaculado, imutável e um livro revestido de uma áurea de santidade ou de divindade, que na verdade foi concebido assim para deixar você alienado da verdade e preso aos conceitos criados pelo próprio protestantismo neste caso, de que é bíblico, é bíblico, é bíblico. Et nox illuminatio mea in deliciis mei flammas eius Lucifer matutinus inveniat ille inquam Lucifer qui nescit occasum Christus filius tuus, qui regressus ab inferis. E na mesma linha do vídeo sobre os produtos que são feitos para serem destruídos, tipo, aquele que vem da natureza, se transforma em um bem utilizável, vai imediatamente para o lixo e acaba virando detrito, acabando por destruir o nosso ecossistema e nosso planeta. E com esse processo todo, envolvendo principalmente o capitalismo desenfreado, as pessoas querem ganhar cada vez mais na produção e aí transformam mais rapidamente matérias-primas em bem de consumos e daí para o lixo, sendo um passo. Vamos acompanhar agora um raciocínio nesta linha, mas vamos direcioná-la exatamente para os produtos eletrônicos. Vamos ver como isso funciona, vamos ver o que está oculto, o que a televisão não quer que você saiba, o que o processo Illuminati que está aí não quer que você tome conhecimento a respeito de verdades envolvendo o processo de produção de equipamentos eletrônicos. Acompanhe comigo e eu volto no final. Essa é a história sobre o sistema das coisas, a história de um sistema moribundo. Estão acabando com o planeta, estão acabando com todos nós, e não há nenhuma graça. Quando começamos a entender o sistema, podemos buscar meios de conseguir uma solução. A história dos eletrônicos. Outro dia eu não consegui achar o carregador do meu computador. Nele estão meu trabalho, meus amigos, minhas músicas. Então eu procurei por toda parte, até na gaveta onde fica isso aqui, ó. E sei que você também tem muitos desses carregadores que te serviram, mas hoje é lixo. Como eu juntei tanta coisa assim? Eu não sou de comprar tudo que vejo. Nenhum desses carregadores funciona no meu computador atual. Meus aparelhos antigos estragavam e eu jogava fora. Claro que não se trata de falta de sorte. É tudo mal projetado mesmo. São projetados para ir para o lixo. Já que o negócio é vender, faz sentido. Projetados para o lixo parece loucura, certo? É uma simples estratégia dos fabricantes. E, na verdade, é parte essencial do sistema comercial dos produtos. Projetados para o lixo significa a fabricação de coisas que irão mais rápido para o lixo. Aparelhos de hoje são difíceis de atualizar, fáceis de quebrar e impossíveis de consertar. Meu DVD quebrou, levei para o conserto. O técnico pediu $50 para o orçamento. Um novo custa $39.
Nos anos 60, Gordon Moore, um gênio dos semicondutores, previu que os aparelhos seriam processados em dobro a cada 1 ano e meio. E ele está certo. E hoje é conhecido como a Lei de Moore. Mas, de alguma forma, os chefes desses gênios inventores entenderam algo errado. Entenderam que a Lei de Moore significa que, a cada ano e meio, devemos jogar fora nossos aparelhos antigos e comprar mais. O problema é que os 12 meses em que usamos essas coisas são apenas uma parte do tempo de vida delas. E assim esse processo não dói apenas no bolso, eles estão criando uma emergência mundial de tóxicos. A fabricação dos aparelhos, na verdade, começa nas minas e nas fábricas. Nossos aparelhos são feitos de mais de 1.000 materiais diferentes que vêm do mundo todo. Aqui, trabalhadores transformam os produtos utilizando muitos tóxicos químicos como PVC, mercúrio, solventes, retardantes de chamas. Isso hoje acontece nos lugares mais difíceis de se monitorar. Antes acontecia perto da minha casa, no Vale do Silício, que graças à indústria de eletrônicos é uma das regiões mais envenenadas dos Estados Unidos. Dados da própria IBM revelaram que suas mulheres trabalhadoras tinham 40% mais abortos e tinham chances maiores de morrer de leucemia, câncer de cérebro ou rins. Eles descentralizaram e transferiram esses problemas para o planeta inteiro. Acontece que a indústria da alta tecnologia não é tão limpa quanto a sua imagem. Assim, após a sua viagem tóxica pelo planeta, o aparelho chega nas minhas mãos. Eu o amo por 1 ano, então os objetos começam a sair do seu lugar de honra em minha mesa, no meu bolso. Talvez possam passar um tempo na minha garagem antes de ser jogado fora. E isso a leva à lixeira. Aí nós pensamos que é o fim da vida dele. Na verdade, acabou se tornando parte das montanhas de lixo dos aparelhos que fazemos o ano todo. Lembra como esses aparelhos foram enchidos de tóxicos químicos? Bem, tem uma simples regra de produção. Tóxicos entram, tóxicos saem. Computadores, celulares, TVs, tudo isso está esperando para liberar seus tóxicos quando jogamos eles fora. E alguns deles estão liberando essas coisas mesmo enquanto estamos usando-os. Sabe aquelas TVs velhas e grandes que as pessoas estão trocando por telas planas de alta definição? Cada uma tem cerca de 2,5 kg de chumbo. Chumbo! Chumbo venenoso mesmo. Assim, o lixo eletrônico vai da minha garagem para um lixão ou é transportado para a China, onde será reciclado. Eu visitei várias dessas chamadas operações de reciclagem. Trabalhadores sem proteção sentam-se no chão, quebrando aparelhos abertos para procurar neles metais valiosos e queimar o que sobra. Assim, compro um novo material para me intoxicar, enquanto meu velho aparelho está intoxicando algumas pessoas mais na Índia ou na Nigéria. Todo ano, nós geramos 25 milhões de toneladas de lixo eletrônico que são despejados, queimados ou reciclados. E esta reciclagem pode ser qualquer coisa, menos verde. Então, os gênios que inventam esses aparelhos são gênios do mal? Penso que não, pois os problemas que eles estão criando são bem escondidos, até mesmo deles. Estas empresas trabalham para manter tudo isso longe das suas contabilidades. Uma das formas é externalizar os reais custos da produção. No lugar das empresas gastarem com suas instalações seguras, deixam que seus trabalhadores paguem com a sua saúde. Ao invés deles pagarem criando menos tóxicos, os cidadãos pagam perdendo a sua água potável. Externalizar custos permite que as empresas continuem projetando coisas para o lixo. Eles ficam com os lucros e todos os outros pagam por isso. É como se olhássemos para essa sujeira tóxica e disséssemos para as companhias: vocês fizeram, mas nós vamos sofrer com isso. Eu tenho uma ideia melhor. Que tal? Vocês fizeram, vocês sofram com isso. Isso não faz mais sentido? Imagine que ao invés de todo esse lixo eletrônico acumulado nas nossas garagens e nas ruas da China, nós o enviássemos para as garagens dos que o fizeram. Pode estar certo, estariam nos telefones dizendo para seus projetistas, exigindo que parassem de projetar coisas para ir para o lixo. Fazer com que as empresas lidem com seu próprio lixo eletrônico é chamado de responsabilidade estendida do produtor, ou retorno ao produtor. Se todos esses aparelhos antigos fossem problemas deles, seria mais barato eles criarem produtos mais duráveis e menos tóxicos. Até mesmo poderiam fazê-lo em módulos para substituirmos apenas a parte quebrada. Mandariam apenas uma nova peça ao invés de pagar por todo o produto de volta. E o que poderia ser feito para se resolver tudo isso? Amados, esteja certo de uma coisa, presta atenção, olha para cá. Se esse sistema que você até pouco tempo achava que estava a seu favor, se estivesse realmente, bastariam fazer leis. Leis que não são difíceis de se elaborar, leis simples, e resolveriam uma parte desse problema. Mas a verdade é essa, entenda de uma vez por todas. O que está aí não tem jeito. Quando eu lancei o primeiro DVD Prepare-se, a ideia é prepare-se para a próxima, porque essa já era. E a ideia que eu tive em largar o serviço de comunicação
largar o rádio e fazer esses trabalhos e mostrar tudo que o rádio e a TV te esconde foi justamente para atingir o máximo de pessoas possível. Este é o meu objetivo. Falar destas coisas para a maior parte das pessoas que eu puder falar. Independente de que venha se ter jeito ou não de resolver o problema, porque eu creio que não tem jeito de resolver o problema aqui, mas tem como se conscientizar muito mais pessoas do que é na verdade essa Matrix, e para que com este objetivo as pessoas agora procurem se preparar para a próxima. Assim, meus amados, veja bem, eu, por exemplo, se tivesse a oportunidade de ser um congressista nacional e de apresentar uma lei a respeito do que foi tratado aqui, eu, sem dúvidas nenhuma, apresentaria uma lei muito simples, simplíssima. Eu elaboraria, eu mesmo escrevendo aqui no computador, em 20 minutos. Mas essa lei não seria exatamente para poder ser aprovada, porque definitivamente ela jamais seria aprovada. Seria apenas um gancho para que, ao discutir sobre esta lei, ao momento em que essa lei for colocada em discussão, que eu assumisse a tribuna do Congresso e, em defesa desta lei, eu tratasse de ali aproveitar para expor o conteúdo da lei e mostrar que o que está aí neste sistema é realmente uma fraude. Mostrar que isso é uma Matrix e aí despertar muito mais pessoas. A lei que eu faria para que eu defendesse no projeto seria simples. Olha, o fabricante, a partir desta data, seja ele de qual produto for, é responsável por este produto, do momento que ele fabrica até o momento que ele é vendido, e também, aí que está, e também no momento em que a pessoa que comprou decida não mais utilizá-lo. Devolve. Vê se você me entendeu. É uma lei simples. Eu elaboro essa lei sem precisar de nenhuma assistência jurídica. Eu mesmo, que já fui vereador, elaboro essa lei assim, ó. Fica obrigatório as indústrias fabricantes de aparelhos eletrônicos assim determinados, que elas tenham como de sua responsabilidade estes equipamentos, do momento em que estão sendo produzidas até quando ela é vendida para o consumidor, ainda sendo responsável pelo aparelho durante o tempo de garantia. Aí que acrescenta, agora é que vem a boa. E no final, quando o consumidor decidir que não dá mais para usar o equipamento por qualquer motivo, que ele devolva a quem o fabricou e que este que o fabricou agora cuide destes resíduos. Porque eu creio que a partir daí, amado, sinceramente, essas empresas vão produzir produtos mais duráveis. Ou eles vão ter que dar um jeito de se virar para poder agora cuidar desse lixo que eles próprios criaram. Porque, na verdade, quando eles criam esse monte de lixo, agora somos nós que ainda pagamos através das taxas para que o governo, as prefeituras, o município, o estado, venha lidar com todo esse lixo, quando, na verdade, esse lixo não foi produzido por nós, mas foi produzido pelas empresas que produziu cada um deles. E elas deveriam ter obrigação de cuidar desse lixo. Pergunta, é uma lei ruim ou boa? Ela passaria ou não passaria no Congresso? Eu não tenho dúvidas de que não passaria, mas que abriria uma ótima oportunidade para a gente, naquele microfone da Câmara Federal, em Brasília, defender isso e falar para todo mundo, essa lei não passa, porque o grupo que comanda a Câmara é o grupo que comanda o país, é o grupo que comanda o planeta, são os Illuminati que vocês não conhecem. E nessa hora eu creio que eu poderia preparar uma rota de fuga muito bem arrumada, porque os caras vão atrás de mim. Mas eu não tenho medo, quem sabe que é para isso que eu fui chamado, né? É isso aí, amado. Vamos ver o que acontece, vamos dar tempo ao tempo e ver como as coisas correm. Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marsdorf, Karlshorst gelangt.
Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mir jeden nur erstickenden Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.